Nesse vídeo você vai aprender quais são os 7 hábitos tecnológicos que você precisa eliminar. Fala pessoal, aqui que tá falando é o Felipe Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, hoje em dia pode parecer meio que impossível interagir com a tecnologia, com tudo que os smartphones, a internet nos proporciona, sem que isso seja um desafio, sem que a gente faça o que não precisa fazer, com que a gente fique procrastinando, com que a gente fique navegando por horas e horas sem objetivo nenhum. E, infelizmente, o fato de estar tão fácil na nossa mão acaba fazendo com que a procrastinação e com que outros maus hábitos surjam. Em pouco tempo você se vê preso em uma rotina de hábitos tecnológicos que estão limitando a sua energia e o seu foco e você não está conseguindo fazer o que precisava ser feito. Então nesse vídeo você vai aprender como identificar esses hábitos improdutivos e encontrar uma maneira de libertar deles. Então se você gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E por que eu tô te falando isso? Por que eu tô te falando desses hábitos? Porque, cara, eu sou fã da tecnologia. Eu adoro pegar as novas tecnologias, os novos aplicativos, testar as coisas mais novas que estão saindo. Foram inúmeras as vezes que eu me peguei procrastinando por algum aplicativo novo, por alguma rede social nova, por alguma maneira nova, por alguma forma nova de fazer algo, e que eu achava que isso ia me fazer mais produtivo, e quando veio eu estava só procrastinando, só deixando de fazer o que precisava ser feito. A tecnologia sim facilita muito a nossa vida se você souber usar ela. E por um período eu não soube usar ela, isso vem mudando com o tempo, vem se adaptando e eu vou passando um pouco do que eu aprendi. Então aqui eu vou falar um pouco desses 7 hábitos improdutivos que eu identifiquei em mim, que eu fazia mais do que eu queria fazer, e como você pode eliminar eles. O primeiro hábito tecnológico que você precisa eliminar é o de pesquisar no Google imediatamente, sem pensar em nada. Hoje em dia pode parecer impossível pensar que a gente teve uma época em que a gente, para fazer alguma pesquisa, precisava ir na biblioteca, precisava consultar alguma enciclopédia, aquelas Barças, não sei se na sua escola vendia, se você é dessa época, você regula comigo, você lembra. O pessoal vendendo Barça que vinha no CD, vinha mais não sei quantos livros dessa largura cada um. E aquela era a maior fonte de conhecimento que você tinha e dava uma baita preguiça você ficar pesquisando aquilo por horas e horas até achar algo que fosse relevante, às vezes por vários e vários livros. E graças à internet, mecanismos de buscas como o Google, a gente tem um suprimento quase que ilimitado de informações ao nosso alcance a poucos segundos. Que basta fazer uma simples pesquisa que você praticamente acha qualquer coisa. Ao mesmo tempo, essa tecnologia pode arruinar a sua memória quando você desenvolve uma dependência doentia dela. E uma forma de você identificar isso é quando você encontra com algum desafio, com alguma dúvida que você está, imediatamente você já vai e pesquisa no Google, pesquisa em qualquer mecanismo de busca sem pensar 2 vezes. E isso aí acaba deixando pouco espaço para sua mente vagar, para ela refletir e encontrar soluções, muitas vezes criativas, e soluções que você precisa buscar na sua memória para resolver o problema. Isso daí é muito necessário para o pensamento crítico, para a resolução de problemas e a retenção de memória. E para quebrar esse hábito é relativamente bem simples. É só você controlar o seu impulso de pesquisar no Google. Toda vez que você sentir a necessidade de pesquisar no Google qualquer coisa, pode ser até mesmo uma dúvida de ortografia. Tenta buscar isso na sua mente, tenta lembrar das regras ortográficas que você aprendeu, às vezes olhe um dicionário, mas tenta evitar olhar no Google logo de cara para todas essas questões, tá? Então, tenta exercitar um pouco mais a sua memória para que o seu cérebro não fique preguiçoso e que você possa desfrutar somente dos benefícios dessa tecnologia. O segundo hábito é a rolagem sem sentido no telefone. Atualmente, muito provavelmente, o seu celular já virou uma extensão do seu braço. Eu confesso que eu preciso muito do meu celular, eu direto estou com ele. Ele é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de comunicação. E sim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não fico com o celular o tempo todo do meu lado. Mas se você pega o seu telefone e constantemente se pega divagando por rolagens sem sentidos ao longo de alguma rede social, algum feed de notícias, muito provavelmente é um hábito muito ruim. E infelizmente é um hábito difícil de ser quebrado, porque muitas vezes você nem percebe o que você está fazendo. Pega o seu celular para dar uma olhadinha e quando vê foram 2 horas. Quem é que nunca teve essa sensação? Esse mau hábito pode levar principalmente a procrastinação, às vezes a ansiedade, depressão, porque muitas vezes quando você fica rolando pelo feed, você está vendo alguma rede social e as pessoas estão postando a vida perfeita, às vezes você acaba se comparando e você cai no loop, em que você entra na rede social, rola pelo feed, pensa em mudar de vida, só que aí você tem uma baixa autoestima porque você não está conseguindo as coisas que as outras pessoas estão conseguindo e fica mais tempo rolando pelo feed porque você não tem mais força para sair dele. Então o primeiro passo para você quebrar esse hábito, que é um hábito difícil de ser quebrado, não vou mentir para você, é se conscientizar e ter um uso mais intencional do telefone. Não tem problema nenhum em você usar o seu telefone, você usar o smartphone, desde que seja um uso intencional, que você queira usar o telefone. Uma das coisas que eu fiz para limitar esse uso de aplicativos foi definir o tempo de uso. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, depois passa lá e dá uma olhada.
Mas basicamente ele vai definir um período de tempo que você pode usar o seu celular, pode usar os aplicativos que você definir esse tempo de uso, e depois ele vai bloquear o aplicativo de novo, você vai ter que botar uma senha para liberar. Sim, você vai saber a senha, mas pelo menos você vai saber assim também. Putz, eu já passei tal quantidade de tempo nesse aplicativo. Será que não é hora de eu parar? É um facilitador. Claro que tem as medidas extremas, como você desinstalar os aplicativos, deletar suas redes sociais, enfim. Tem vários outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar aqui também nos cards alguns outros vídeos, então passa lá e dá uma olhada. E à medida que você for tomando consciência disso, você vai conseguir substituir por hábitos mais produtivos, como, por exemplo, ler algum e-book pelo seu telefone, ouvir podcasts úteis, né? Não podcasts inúteis como tantos que tem por aí hoje em dia, mas é uma boa forma de você começar a quebrar esse mau hábito. O terceiro hábito é o de verificar constantemente os e-mails. Esse hábito é um pouquinho mais discreto e geralmente ele se disfarça como produtivo. Afinal de contas, se você está verificando o seu e-mail, provavelmente você está verificando algo do trabalho. Na verdade, esse é um hábito muito improdutivo da tecnologia, é um baita sugador de tempo. Ele tem potencial de prejudicar todo o seu bem-estar. Constantemente verificava meu e-mail, direto eu entrava no meu e-mail, via se tinha alguma coisa nova, via se tinha algum cliente mandando algo novo, e isso é extremamente prejudicial. Primeiro, porque você está fazendo as coisas pensando no seu e-mail, em verificar o seu e-mail. Então você vai, volta, verifica o seu e-mail, aí você senta para trabalhar de novo, verifica o e-mail. Quando você recebe um e-mail importante, você para o que está fazendo para fazer esse e-mail, que às vezes é importante sim, mas poderia esperar um pouco, poderia esperar um dia, às vezes algumas horas para você começar a fazer. O primeiro passo para você perder esse mau hábito tecnológico é o de você tirar os gatilhos que te fazem ter esse hábito. Então, por exemplo, tire as notificações dos e-mails. Eu, particularmente, até mesmo desinstalei os aplicativos de e-mail do meu celular. Afinal de contas, se eu estou trabalhando no computador, eu posso verificar os e-mails no computador, não somente no celular. Então, às vezes eu recebi e-mail de noite, eu ficava verificando, às vezes respondi alguma coisa. Então, desative essas notificações se você quiser. Desinstala o e-mail do seu celular e também defina horários específicos para verificar e responder os seus e-mails. Então, o meu é no final da manhã e no final da tarde. Eu nem abro meu Outlook no começo da manhã justamente por isso, para evitar que essas distrações me atrapalhem. Afinal de contas, eu já tinha planejado o meu dia anterior e está tudo conforme planejado. Se eu recebo algum e-mail no meio disso, eu não posso deixar com que esse e-mail atrapalhe o meu planejamento. A partir do momento que eu já dei um andamento bom no meu dia, eu verifico os e-mails e vejo se eu posso encaixar ou não algo que surgiu na minha caixa de entrada. Se fosse importante mesmo, a pessoa te ligava, te falava qualquer coisa, ao invés de só mandar um e-mail. Normalmente e-mails têm prazo de 1, 2 dias para você responder tranquilamente, tá? O quarto mau hábito é o Fear of Missing Out das redes sociais, ou FOMO, se você já ouviu falar nesse termo. O medo de perder, o Fear of Missing Out, aí que vem a sigla FOMO, é uma preocupação significativa na nossa sociedade que está constantemente conectada. O FOMO é um dos efeitos adversos mais graves do uso das redes sociais, do uso muito grande dos smartphones. E normalmente ele surge depois que você vê uma postagem em alguma rede social que faz você sentir que está perdendo algo. As pessoas usam muito disso aí em gatilho para vender coisas para você, usam muito disso para te vender a vida perfeita. Isso aí geralmente leva a uma verificação compulsiva nas redes sociais, porque você deseja manter atualizado com o que está acontecendo o tempo todo. Você quer o tempo todo ter novidade, você não quer ficar de fora de nada. Isso aí pode acabar resultando em sentimentos como ansiedade, inquietação e inveja. E às vezes você pode até imaginar o seu telefone vibrando no seu bolso quando você não está dando uma olhada na rede social. Quem é que nunca sentiu essa sensação do telefone tocar, do seu celular estar te notificando? Se você acha que o seu tempo nas redes sociais está sendo afetado pelo medo de ficar de fora, por esse FOMO, dependendo da gravidade dele, é interessante você desabilitar as notificações mais uma vez dessas redes sociais, porque é um dos principais gatilhos para você mexer nas redes sociais, e até mesmo deletar esses aplicativos, ou então excluir completamente as suas contas das redes sociais. É uma medida extrema? Sim, mas cabe a você ver como está o seu caso, beleza? O quinto mau hábito é se tornar um snob tecnológico. Isso daí basicamente significa você estar esnobando alguém por conta do seu telefone. E esse é um hábito tecnológico surpreendentemente comum. E ele é resultante da nossa dependência excessiva dos telefones. Ele pode ser assumido de várias formas, mas principalmente na sua vida pessoal, ele pode assumir a seguinte forma. Você está conversando com uma pessoa, com amigos, familiares, alguma coisa assim, e essa pessoa te ignora em função do telefone. Então você está falando, ela está mexendo no telefone, está respondendo alguém no WhatsApp, está falando qualquer coisa, mas não está olhando no seu olho, não está conversando com você, falando diretamente com você. É basicamente a pessoa está mais ocupada, está mais dedicada ao celular dela do que na atenção ao redor, as pessoas que estão conversando com ela, estão diretamente
em contato com ela. Seja qual for esse cenário, esse mau hábito pode ser prejudicial à sua produtividade, porque você vai perder informações importantes durante uma conversa, durante relacionamentos, principalmente no trabalho, e também prejudicial nos relacionamentos, porque vai ter uma falta de interesse por uma das partes. A pessoa não vai estar se esforçando para dar atenção para outra. Portanto, se você tem esse mau hábito, você tem que considerar deixar o telefone um pouco de lado da sua vida. Mais uma vez, limitar as notificações, colocar no silencioso, colocar no modo avião, para que isso não prejudique os seus relacionamentos, não prejudique o seu trabalho. O sexto mau hábito é na falha de personalizar as notificações. As notificações, sim, são um dos recursos mais úteis do telefone, porque você tem atualização em tempo real. Porém, ela quebra muito da sua atenção, ela quebra muito do seu foco, porque a partir do momento que ela chega, já era. Seu cérebro quer saber de novidade. Então, se de um lado ela te deixa sempre conectado, te deixa sempre dentro das informações e eventos importantes, por outro lado, ela sempre vai ser uma distração significativa que afeta o que você está fazendo. E é por isso que é importante você personalizar as notificações de uma maneira que seja útil para você, de uma maneira que minimize o seu potencial destrutivo, o seu potencial de atrapalhar você. Por exemplo, você pode silenciar notificações de aplicativos de entretenimento no seu horário de trabalho e vice-versa. Silenciar os de trabalho no horário que você está descansando. Além disso, os celulares têm modo de foco, que você pode limitar os aplicativos que vão poder notificar, até mesmo as ligações que você vai receber durante períodos específicos de tempo. Eu particularmente uso muito esse modo e facilita demais você quebrar esse mau hábito. O sétimo mau hábito é de baixar muitos aplicativos de produtividade. Isso pode parecer um pouco contraditório, porque parece que quanto mais aplicativos de produtividade você tem, mais produtivo você é. Mas na verdade não é desse jeito. Você precisa de, sei lá, às vezes 1, 2 aplicativos para você ser uma pessoa produtiva. Às vezes uma folha de papel já faz você ser uma pessoa muito produtiva. E existem várias razões para esse excesso de aplicativos destruir a sua produtividade. A primeira delas é que você precisa gastar muito tempo configurando e aprendendo a usar cada aplicativo, o que pode acabar esmagando você, o que pode acabar te deixando louco. Além disso, quanto mais aplicativos você tiver, mais notificações você vai receber. Quanto mais notificações você recebe, mais interrupções você tem. Dito isso, você tem que investir um tempo no melhor aplicativo de produtividade para você. Existem diversos, existem Trello, Notion, Todoist, Google Agenda, tem vários aplicativos de produtividade e cada um supre uma necessidade, às vezes uns suprem mais, outros menos, mas o mais importante é você ver qual que você se adapta melhor. Esses dias eu tentei me adaptar ao Notion, eu não consegui me adaptar tanto, eu gastei uma tarde inteira tentando mexer nele ali, achei um pouco contra-intuitivo, apesar das pessoas falarem que é muito bom. Porém, os aplicativos que eu uso hoje, que são o Todoist, o Google Calendar e o Trello, já suprem demais a minha demanda. E o Notion ia sim suprir, só que eu ia ter que ainda usar o Notion e o Google Calendar. Eu falei, cara, o ganho não é tão grande. Eu vou usar 2 aplicativos ao invés de 3, e sendo que um eu uso basicamente só no começo da semana, no final do dia, então para mim o ganho não foi tão grande. Porém, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e você tem que ver qual que é o melhor para você. Não precisa ficar usando 8, 9, 10 aplicativos de produtividade. Justamente por isso. Porque senão você fica com coisa demais para você mexer, você vai ter muita informação repetitiva e você não precisa disso. Você precisa de um sistema que complemente o seu cérebro, que te lembre o que você precisa fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui mostrando exatamente como que eu organizo o meu dia. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Se tiver interesse, passa lá e dá uma olhada, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui no final. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!